entristecido, com os olhos rasos d'água e vencido pela dor, o Supremo Senhor Krishna disse as seguintes palavras: Como foi que essa impotência tomou conta de você? Ela não condiz com quem conhece o valor da vida. E ela não o levará aos planetas celestiais, mas à infâmia e à desonra. Ó descendente de Kunti, não permita que a fraqueza domine o seu coração. Não é próprio de um guerreiro abandonar a batalha. Sim, muita luz para todos. Então, hoje eu estou aqui na presença do Herbert, né? O Herbert vai estar compartilhando, né, suas reflexões e vai estar enriquecendo mais ainda, né, esse nosso trabalho da leitura da Bhagavad Gita, né? Para quem não conhece o Herbert, né, a gente também realiza, né, no canal dele as leituras do Tao Te Ching, né? Toda segunda-feira, né, Herbert? Então, quem ainda não... Na quarta, né? Então, quem ainda não conhece esse trabalho, né, pode ir lá no canal do Herbert, né, se inscrever e também acompanhar a leitura do Tao Te Ching, né, que é outro livro assim, extremamente importante, né, na jornada espiritual. Quer falar alguma coisa, Herbert, antes da gente iniciar? Só dar um namastê e muita paz a todos, né? E vamos lá. Então, bora lá, né? Então, como vocês sabem, hoje a gente está no capítulo 2, tá certo? Como os capítulos são muito extensos, né, a gente vai estar debatendo sobre alguns versos, tá bom? Até para ficar, como é que eu posso dizer, melhor para vocês assistirem, né? Então, no início do capítulo 2, né, como vocês podem ver a introdução, né, do vídeo, aqui a gente encontra o Arjuna totalmente perdido, né? Ele está com medo, né, com receio, né? Ele está querendo desistir da guerra, na verdade, né? E vocês lembram que no último vídeo, né, eu até coloquei uma sementezinha, né, para vocês enxergar essa batalha como um conflito interno do homem consigo mesmo, né? Porque eu acredito que essa visão faz toda a diferença. Se você ler a Bhagavad Gita com esse entendimento, né? Então o Arjuna está lá, né? Ele representa nós, né? Com nossa confusão, né? Com os nossos medos, com os nossos receios, né? Angústia, né? Tudo de ruim, né? E ao mesmo tempo tem outra figura central, né? Que é o Krishna, né? Tá até ali a imagem dele, né? Então quem é o Krishna, né? Para os indianos, né? O Krishna ele representa um grande avatar, né? Que é justamente um ser de luz, né? Que em um determinado momento, né? Ou melhor dizendo, vários momentos, né? Reencarnou na Índia, né, com o intuito de trazer um conhecimento, né, de trazer uma abertura para a humanidade, né. Então, do lado do Arjuna está essa figura do Krishna, né, que é o mestre, né, que é o guia, né, que vai justamente estar orientando como ele deve agir perante aquele conflito, né, aquela batalha, né. Então, o Krishna ele também pode representar a consciência divina, né, presente em cada um de nós, tá certo? Então, são apenas como é que eu posso dizer, alguns pontos, né, que vocês podem utilizar, né, para entender melhor a Bhagavad Gita, tá certo? Mas a Bhagavad Gita, ela possui vários níveis de entendimento, tá bom? Não é, por exemplo, a Bhagavad Gita significa apenas isso, não. Então, cada pessoa, de acordo com o seu grau de entendimento, ele vai conseguir acessar uma parcela desse conhecimento, né, desse tesouro. Então, a Bhagavad Gita é esse livro. Por isso que é um livro, assim, extremamente importante, né, na cultura indiana. Pode falar, Herbert. Fazer uma observação, até mesmo quando a gente lê de novo, né, Bruno? Às vezes, numa segunda leitura, você já entende diferente do que você entendeu na primeira, né? Então, ele vai trazendo, cada vez que você lê, ele traz reflexões e formas de ver aquele trecho que você está lendo de forma diferente, né? É bem interessante isso. E esse capítulo 2, ele é um capítulo muito especial, né? Porque ele, para mim, o capítulo 2 possui o ensinamento mais profundo da Bhagavad Gita, né? Que é justamente sobre a imortalidade da alma, né? Entendeu? Muitas pessoas associam esse ensinamento, né, por exemplo, ao espiritismo, né, a outras religiões, mas na verdade esse ensinamento, né, de que a alma é eterna, né, ela passa por várias encarnações, né, é um conhecimento que fez parte de diversas culturas no passado, tá certo? O Kardec, ele apenas reuniu, né, esses conhecimentos que já existiam, né, e codificou, né, no movimento que a gente conhece como espiritismo, né? Mas esse ensinamento ele é muito, muito antigo, né? E é uma verdade do espírito, né? A alma realmente ela é eterna, né? Ela nunca morre, né? E é justamente aqui que vai começar a orientação do Cristo, né? Porque até então a gente viu o lamento do Arjuna, né? Tá se lamentando, né? Ali, o que é que eu faço, né? Oh meu Deus, né? Ele começa a largar o arco, né? E o Krishna vai aparecer lá para orientar ele, né?
Então, eu já vou começar aqui no verso 11, né? Se você sentir a necessidade, Herbert, de querer abordar os versos anteriores, pode ficar à vontade, tá bom? Legal. Então, no verso 11, o Krishna vai falar o seguinte: estais lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não lastimam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Olha que coisa interessante, né? Então, bora agora para os comentários, né? Devemos viver nossas vidas com sabedoria, entendendo que a alma é eterna. Sabendo disto, não há motivo de pesar, e sim de felicidade. Então, se a gente for parar para pensar, né, a vida ela é uma passagem muito breve, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento realmente com sabedoria, né? Sabendo valorizar cada momento, né, em nossas vidas, né? Vivendo com essa consciência presente, né? Agradecendo, né? Sendo feliz. Então, isso é extremamente importante, né, em nossas vidas. E para mim foi esse o ensinamento que o Krishna quis passar, né, para o Arjuna, né, inicialmente, né, mostrar que realmente a alma ela nunca morre, né. Quer falar alguma coisa, Herbert? Sim, eu vou querer voltar um pouquinho, né, porque eu também achei que ele também aborda um pouquinho disso no verso 2, né. Eu entendi que no verso 2, assim, quando ele se refere... Eu não vou ler o verso, tá? Vou só falar da minha síntese aqui. Ele fala que a falta de ânimo e energia, né, essa sensação de fraqueza que o Arjuna está sentindo naquele momento, né, e que aflige todos nós também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, constantemente a gente passa por dificuldades. Ele fala que isso, né, que nos faz infelizes, né, ele fala que isso fecha as portas do céu. Olha que interessante, né? Ele fala que essa dor, esse sofrimento, essa angústia, a depressão, né, que tudo isso fecha pra gente as portas do céu, né, porque a gente se sintoniza com o quê? Com as forças opostas. Inferiores, né? E essa sintonia no fim da nossa jornada, né, com o chegar da morte, se a gente estiver sintonizado nessa frequência, a gente vai ser direcionado para regiões dessa frequência, né, então é interessante, né, que ele também, ao mesmo tempo que ele fala aí dessa imortalidade, né, ele também fala desse aspecto, né? Ele fala seja feliz, né? Porque é para onde você vai quando você morrer, vai ser de acordo com a sua sintonia, né? Muito bom, Herbert, essa reflexão. Como eu disse, a gente assim não combinou, né, os versos que ia ler, né? Então eu acho que isso vai tornar ainda mais rico, né? Essa nossa reflexão da Bhagavad Gita, né? E outro ponto também, né, que eu e Herbert tá usando versões diferentes, né? Eu tô com a versão, o Herbert com outra, né? Então a gente vai acabar vendo alguns pontos assim bem particulares, né? Porque apesar da mensagem ser a mesma, né? Alguns autores mudaram um pouco o sentido, né? Então isso pode gerar mais reflexão, né, em cima do verso. Então agora eu vou avançar para o verso 12, Herbert. Então o Krishna fala: nunca houve um tempo em que o eu, a alma, né, não existisse. Nem tu, nem todos estes reis. Tampouco no futuro algum de nós deixará de existir. Então bora para os comentários, né? Aqui o ensinamento central é sobre desapego. Todas as coisas sobre a terra possuem seu propósito. Assim, cada um precisa encontrar o seu caminho, sabendo que um dia o retorno à morada espiritual será certo. Né? Então, olha que coisa interessante, né? A gente não pode temer esse momento, né? Inevitavelmente, essa porta vai se abrir para todo mundo, né? A gente aceite ou não, resista ou não, né? Como é o caso do Arjuna, né? Ele está lutando contra isso, né? Porque ele sabe o que ele tem que fazer, mas ao mesmo tempo os apegos, né, acabam arrastando ele para sentimentos contrários, né? Como a gente falou no início, né? Aqui está representando essa luta interna do homem, né? E a gente pode encarar, né, esse exército inimigo com os apegos do Arjuna, né? O medo, o receio, sabe, a mágoa. Então ele está ali apegado, né? E o Krishna vem com esse ensinamento assim fabuloso, né? Orientar o Arjuna. Passa a bola, Herbert. Eu vou te fazer uma pergunta. Você vai falar sobre os versos 15, 16 e 17? O próximo que eu separei aqui é o 13 e o 71. Então vai pro 13, aí eu já... Pronto. Tá bom? Então eu vou avançar aqui. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte.
Então bora para os comentários, né? A identificação exagerada com o invólucro físico, o corpo material, é uma das raízes do sofrimento. O ser espiritual, também conhecido como Atman, nada tem a ver com esta roupa. Passa a bola, Herbert. Quer comentar? Comento. Então, eu vou pegar o gancho aí e vou fazer um apanhado de diversos versos, na verdade, né? O verso 16 e 17, e depois, né, do 18 até o 25. Né, ele dá uma ênfase nessa coisa da impermanência que o Bruno está citando aí, que ele começa lá no verso 13, né? Os dois que você leu aí não tá muito diferente, tá, Bruno, do que eu tenho aqui, em essência tá mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, ele vai falando dessa impermanência do material, né, de tudo que é físico, e nesses textos ele também vai englobando aí nesse material o nosso emocional e o nosso mental, né, mostrando pra gente que o nosso intelecto humano também é algo material, também é algo feito para viver a matéria, né, e para discernir sobre tudo isso que a gente vivencia, né, e que a única coisa indestrutível e permanente é o ser absoluto, né, é o espírito, essa energia, né, que dá vida a tudo, né, e aí ele vai falando sobre isso em todos esses versos, né, que vem em seguida desse que o Bruno leu, né, e ele ressalta essa impermanência aí, né, especialmente no 19, no 23 e no 24. Deixa eu ver aqui, eu vou ler o 23 e o 24, que são curtinhos, é bem rapidinho. Ó, o homem real, o espírito, não pode ser ferido por armas, nem queimado pelo fogo. A água não o molha, o vento não o seca nem move. Ele é impermeável, incombustível, indissolúvel, imortal, permanente, imutável, inalterável, eterno e penetra tudo. Olha que legal, né? Esses são os dois versos, tá? E é isso, eu vou parar aqui no 25. Então, se o espírito é eterno, né, para que se apegar tanto ao corpo, né? A gente tem que aproveitar esse momento, né, como a gente conversou anteriormente, né? Tem até uma imagem aqui para ilustrar. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui vocês veem a alma, né, passando, né? Nossa, muito bonita essa imagem. E exatamente isso, né? Veja, é uma simplicidade, né? Mas quando você realmente vive esse ensinamento, né, a sua vida ela acaba mudando, né? Porque os seus valores passam a ser outros, né? Sua vida já não vai estar pautada no corpo, né? Sabe, no ego, né? Dos interesses mundanos, porque você vai perceber que é uma experiência muito breve, né? E a gente percebe, não é, Berta, que as pessoas que têm mais resistência de aceitar esse pensamento, né, são as pessoas mais materialistas. Mas por que acontece isso, né? Porque a pessoa, ela acumula tanto, né? Tem tanta coisa, né? 5 carros, né? Casa em Miami, né? Helicóptero, né? Então a pessoa, ela acaba resistindo a aceitar a ideia que ela vai desencarnar em um determinado momento, né? Porque vocês sabem, né? Pode ser a qualquer momento, né? Pode ser agora, né? Pode ser enquanto está caminhando na rua, né? A gente nunca sabe, né? E o medo, né? De perder tudo isso, né? Porque quando a gente desencarna, o que é que a gente leva, né? Nada, né? Tudo que a gente constrói aqui, né? Materialmente falando, né? Fica aqui, né? E muitas vezes acaba gerando briga, né? Atrito entre família, né? Para ver quem é que vai ficar com a fortuna, não é verdade? Então, olha como o ser humano é, né? E a nossa sociedade, de uma certa forma, ela está construída em pilares materialistas. A gente liga a televisão, é bombardeado, né, o tempo todo, compre isso, compre aquilo, sabe? Entendeu? Então você acaba achando que você está necessitando de coisa, quando na verdade o que você realmente necessita é de fazer esse retorno para dentro de si. Porque a verdadeira realização do ser, ela não está fora, ela está dentro de cada um de nós. E se a gente não entender isso, a gente vai viver essa lamúria, né, do Arjuna, né, esse sofrimento de desapegar das pessoas, né, desapegar de si mesmo, né, para entender que tudo é passageiro, sabe? Então, quando você entende isso, você se liberta dessa angústia, desse sofrimento, né? E isso vale até para as pessoas que a gente ama, né? Porque quem a gente ama, né, não é o fato da pessoa desencarnar que você vai deixar de amar aquela pessoa. Não, aquela pessoa vai continuar existindo, né? Todo o sentimento, né, todo o afeto que ela tem por você, ela vai levar com ela, onde quer que ela esteja. Então não vai mudar nada, apenas esse contato físico, né, que a gente é interrompido, né, mas o amor, né, esse sentimento verdadeiro é o que permanece, né? E quando você desencarna, você vai encontrando essas pessoas novamente.
A pessoa não desaparece no espaço, né? Como se ela se mudasse, né? Estivesse morando em outro lugar, né? E você continua aqui, né? Mas esse momento ele vai chegar para todos. Então você entendendo isso, né? Você pode até sofrer, né? Na hora da perda, porque é natural, a gente sabe, né? Mas vai ser um sofrimento diferente, né? Você não vai ficar ali no velório, ah, meu Deus, e agora, né? O que é que eu faço? Não, você vai entender que aquela pessoa, né? Ficou o corpo, né? Que é essa casca mais grossa, né? Essa coisa grosseira, né? Mas aquele ser, né? Que você amava, né? Aquele ser querido, ele continua lá, entendeu? E muitas vezes velando por sua caminhada. Então a gente tem que ter essa compreensão em nossas vidas. E isso muda totalmente a nossa forma de enxergar a realidade. E no verso 26, o Krishna até levanta um questionamento aí pro Arjuna, né? Para as pessoas que não creem, né, na eternidade da alma, nessa renovação cíclica que acontece, né, constantemente. E ele fala assim, né? Se a pessoa, né, não crê vive só o material, ela não crê na eternidade da alma, né? Vive só o material, por que ela fica triste? Né? Por que ela perde tempo se entristecendo se ela acha que quando ela morrer vai acabar tudo? Né? O futuro não só dela, mas de todo mundo é a morte, né? Mas essa pessoa que não acredita na vida após a morte, né? Que, vamos dizer aí, a pessoa que é ateu, que não acredita que vai continuar, né? Qual que é o sentido dela, né? Muitas vezes é isso que ela entristece, né, Bruno? Porque ela acumula esse monte de bens aí que você citou, mas ela não tem o que fazer com isso. Uma hora ela vai morrer e aí, né? Vai perder tudo. Que sentido que tem na vida, né? Então a pessoa acaba ficando triste, né? Assim, em quantos relatos a gente não já viu, né? Por exemplo, experiência quase morte, né? Qual a explicação disso, se não existe vida após a morte, né? Porque tem pessoas que até relatam, por exemplo, o corpo está em coma, né? Mas o espírito sai, né? Vai na rua, né? Vai na casa, escuta que as pessoas estavam conversando, volta, né? A ciência ela não tem uma explicação, mas isso nos mostra que a consciência ela não morre, ela continua. Apenas ela vai para outro invólucro, né? Um invólucro mais sutil, né? Mas o espírito ele continua, né? Inclusive, né? Tem um documentário na Netflix que eu recomendo muito, né? Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que vai falar justamente sobre esses relatos de experiência quase morte, né? Contatos com médiuns, sabe? Então é bem bacana para se aprofundar, né? E para aquelas pessoas que são céticas, né? Hoje, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem essa oportunidade de estudar, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Umbanda, né? O Espiritismo, entre outras religiões que trabalham com incorporação, né? Então a gente tem essa oportunidade, né? Bem bacana de ir a esses lugares, né? Estudar, questionar os espíritos, sabe? Entendeu? E a partir disso a gente desenvolver o nosso próprio, como é que eu posso dizer? O nosso próprio pensamento, né? Entendeu? Mas é importante fazer esse trabalho assim de campo mesmo, de você investigar, sabe? Isso é bem bacana, né? Então, se você realmente se aprofundar, né? Você vai perceber que existe uma coisa além, entendeu? A vida não se resume apenas ao corpo físico, né? Como o Herbert falou, né? E quantos famosos a gente não vê o relato, né? De pessoas que chegaram ao topo, né? Entre aspas, do material, né? Tem uma boa casa, um bom marido, uma boa esposa, né? Mas tem aquela profunda depressão, né? Aquela angústia, né? De onde é que advém esse sentimento, né? Esse sentimento vem da nossa própria alma, né? Porque ela acaba expressando dessa maneira, né? Que alguma coisa está errada, né? Então são sinais sutis, né? Que é importante a gente fazer uma boa escuta, né? E perceber o que realmente é importante em nossa vida. Então se a gente fazer essa escuta com sinceridade, né? Vamos perceber que o que realmente importa, né? E o que a gente vai levar são os conhecimentos, né, as vivências que a gente adquire nessa vida. Então, será que vale a pena, né, colocar toda a minha vida, né, toda a minha energia em conquistar, possuir, sabe? Ficar nesse ciclo, né, de competição, né? Porque ao mesmo tempo que tem um, vai ter outros, e fica um competindo com o outro para ver quem vai ter mais, né? Para ver quem vai ser o funcionário do mês, né, para ver quem vai conseguir ganhar na Mega Sena, sabe? Então, esse é um caminho que traz muito sofrimento para as pessoas, né? E quando você se desprende de tudo isso, você percebe que o ser, na verdade, ele precisa de muito pouco para ser feliz, né? Só o necessário já é o suficiente, né? Você tem uma boa casa, um bom trabalho, né? Pronto, tá ótimo, né? Então, ali você pode passar a investir no espiritual, né? E esse investimento acontece como? Através de práticas, né? Estudo, né? Conhecimento, sabe? Procurando núcleos, né? Onde haja esse tipo de debate aberto. Entendeu? Aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade.
é tudo uma questão de você colocar sua energia nisso, né? E olha que no passado as coisas não eram tão fáceis assim, né? Para quem desejava receber esses ensinamentos, teria que lutar muito, né? Porque você tinha que procurar um mestre, né? Um mestre autêntico, né? E ainda tem outro porém, né? Teria que ver se ele iria aceitar você, né? Porque não era todo mundo não que os mestres aceitavam. Às vezes você tinha que passar pelo treinamento, né? Como os mestres têm essa visão transcendida, né? Eles já sabiam sobre a sua programação reencarnatória, né? Se realmente era do seu momento estar ali, se não era, né? Se tivesse, eles acolhiam, né? Se não, levavam você para fora, sabe? Porque não era o seu momento, né? E muitos viviam reclusos, né? Então você tinha que conviver lá com o mestre, por exemplo, ficar nas montanhas, ficar nas matas, né? Longe da sociedade. Então olha que treinamento difícil, né? E hoje a gente tem essa facilidade, né? Estudar com pessoas que também estão aprendendo como vocês, né? A Bhagavad Gita, né? Que é um livro muito importante, né? Assim, do conhecimento indiano, né? Esse livro, né? Ele é considerado a síntese, né? De todo o conhecimento da cultura védica, né? Porque aqui tem uma linguagem até mais simples, né? Então isso é muito bacana, sabe? E essa era que a gente está vivendo, né? Ela proporciona essa abertura, né? Para a gente poder estudar, né? Através, por exemplo, do YouTube, né? Através de outros canais. Entendeu? Então isso é muito bom, né? A gente tem que utilizar essa oportunidade, né? Tá nas nossas mãos, né? E experimentar, né, Bruno? Tem que buscar experimentar também, né? Eu lá no meu canal tenho o relato de projeção astral, o projeção astral também é uma ferramenta, é uma forma de você mesmo estar comprovando, você mesmo tá experimentando e vendo por si mesmo, né? A eternidade da alma, né? Ele até fala aqui, ó, no verso 29, ele fala que a mente mortal não pode compreender o espírito, só o compreende aquele que realizou-se em si mesmo, né? E aí depois, mais à frente, no verso 42, 43 e 44, ele fala que o conhecimento teórico sem a vivência espiritual, né, das escrituras sagradas, né? Aqui eu vejo que ele fala escrituras sagradas sem direcionar sem dar uma direção para que escritura que é essa, né? Ele só fala assim, escrituras sagradas, né? Ó, ele fala que é um erro tremendo para os encarnados, pois geram só mais conflitos, né? Então, se você ficar só estudando, só lendo sobre aquela determinada coisa, vou dar um exemplo aqui, tá? Pode ser qualquer outro livro, mas eu vou dar um exemplo bem comum aqui pra gente, que é a Bíblia. Se você ficar estudando só a Bíblia, você vai ter uma visão muito limitada do que realmente é esse todo. Você precisa buscar em outros livros, você precisa buscar em outras culturas, assim como o Bruno falou, né? A gente faz as leituras do Tao Te Ching, que é chinês, a gente faz a leitura do Bhagavad Gita, a gente lê a Bíblia também, né? Então você tem que ler tudo isso e colocar isso numa experiência pessoal, você tem que buscar vivenciar aquela espiritualidade. Não adianta você só ler, né? A gente vê muitas pessoas, principalmente os católicos, né, fazendo muitos debates sobre trechos, né? As pessoas ficam debatendo um trecho que elas não compreendem, né? Por quê? Porque não tem a vivência, tem só a leitura ali daquele texto. E é um texto muito antigo, às vezes a pessoa que escreveu aquilo lá, ela não soube se expressar bem, né? Ela se expressou de acordo com aquilo que ela vivenciava naquela época, faz muitos anos, né? Então, fica difícil da gente entender hoje em dia, tendo uma vida moderna, totalmente diferente daquela pessoa, né? Então, é importante a vivência para ter realmente a compreensão profunda do que aquilo está querendo mostrar, né? E essa experiência também vai te dar a certeza de que você vive, né? E hoje no Brasil existe um número considerável, né, de pessoas que acreditam na reencarnação, né? Tanto entre católicos, evangélicos, né? Se você perguntar, você vai ver que tem várias pessoas que falam, não, eu acredito, né? Mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que o que a Beth falou, né? É só conhecimento teórico, né? Porque você realmente acreditar que existe vida após a morte e não ter uma vida diferente, alguma coisa errada está acontecendo. Não tem como você vivenciar isso, você ter essa certeza e ter aquela vida, vou utilizar até essa palavra, né? Medíocre de todos os dias, sabe? Aquela vida robótica, sabe? É impossível, porque são duas visões que não se encaixam, sabe? Isso não quer dizer que você tem que ir embora da sociedade, né? Vai viver agora nas montanhas, não. É você viver com equilíbrio, né? Mas se você tem essa certeza, né, da imortalidade do espírito, realmente você tem que mudar muita coisa, né? Muita coisa para que de fato isso possa fazer parte do seu jeito de ser, né, na sua vida.
Entendeu? Então, o que a gente percebe hoje é que existem muitas pessoas com muita teoria, muita especulação, mas na vivência interna tá vazia, sabe? É só uma coisa assim teórica, né? Que ela acha que existe, mas não procura, não pesquisa, né? Não busca as experiências, né? Como o Herbert falou, né? A questão da projeção astral, né? É um caminho assim maravilhoso, né? Para quem deseja se aprofundar nesses conhecimentos, né? Eu falo dialogar com os espíritos. Isso. Entendeu? Então, os meus estão disponíveis, né? Agora você vai querer, né? Quer se aprofundar? Entendeu? Tá aí à disposição, sabe? Então, assim... que a gente falou do início, às vezes as pessoas se apegam, né, a facilidades que a gente tem hoje em dia no nosso mundo. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, vai lá, toma um comprimido, a dor de cabeça vai embora, né? As pessoas acham que tem um remédio para tudo. E, assim, para essas questões do espírito, as coisas não são simples, não são fáceis, não são rápidas. É preciso disciplina, é preciso dedicação, né? Então, por exemplo, a projeção astral. Eu faço projeção astral desde 2008, já está fazendo aí 15 anos, né? Que eu pratico e faço práticas e tal. E até hoje eu não tenho domínio. Eu não tenho domínio da prática, eu não tenho domínio de simplesmente deitar, sair do corpo e viver uma experiência. Eu não consigo fazer isso todos os dias, né? É necessário realmente muita dedicação, ficar ali, se envolver mesmo. É uma coisa que vocês têm que lembrar que o espírito ele é eterno. Então, para o espírito, né, às vezes ele não aprende, não domina uma capacidade numa única encarnação. Às vezes você precisa treinar aquilo em várias encarnações, né? Então é preciso ter paciência, dar tempo ao tempo, não ficar se cobrando, não ficar achando que com você não dá certo. Precisa ir fazendo, persistir, né? Até porque isso é um desenvolvimento pessoal de cada um, né? É uma evolução do espiritual de cada um. Vai te dar um despertar, se não der nessa vida, dá na próxima, né? Mas você tem que trabalhar isso desde já. Você tem que desde já ir fazendo esse trabalho. Como o Bruno falou, né? Você não precisa se enfiar num mosteiro, virar um monge, abandonar tudo para viver o espiritual. Você pode viver isso com equilíbrio. O equilíbrio, inclusive, é uma palavra-chave, acho, desse capítulo, né? Porque eu separei aqui que ele, em vários capítulos, ele fala de equilíbrio, né? Que o equilíbrio é a chave da imortalidade, né? É a chave para ter esse entendimento sobre todas as coisas, né? Equilíbrio em tudo, né? Em tudo, né? Você tem que saber do espiritual, mas você também tem que viver a matéria, né? No verso do 30 ao 41, ele meio que dá uma prévia aí pro Arjuna do que é Dharma e do que é Karma, né? Que a gente vai falar no próximo capítulo, né, Bruno? Mais sobre Karma, né? Então eu também não vou falar muito aqui, eu só deixei aqui anotado, né? Que ele já dá essa ideia, né? De ação, reação, para que você veio, por que você está aqui, né? O que suas atitudes vão gerar lá na frente. Então ele pega alguns capítulos aí e já vai expondo isso pro Arjuna, já vai introduzindo ele nesse contexto aí, né? E ele fala que, além desse equilíbrio, a gente tem que elevar, né? Elevar o nosso espírito além dos conceitos do mundo, né? Que enquanto a gente tem apego aos conceitos, como o Bruno estava falando aí, a gente vai ter dificuldade de entender e de vivenciar essa espiritualidade. Então é preciso mudar o comportamento, a forma de ver o mundo, né? Tem que realmente colocar a sua consciência num outro patamar, no patamar de um sábio, né? E eu já vou seguir, depois já passo a bola para você aí, tá, Bruno? Que eu acho que é o que você vai acabar entrando aí no assunto agora também. Nos próximos versos, já no finalzinho do capítulo, ele descreve o verdadeiro sábio, né? Ele fala que esse verdadeiro sábio é aquele que está além do conhecimento, além dos sentidos, além dos desejos, além dos conceitos e encontra paz além das diversidades, ou seja, ele encontra paz em si mesmo, né? Já fazendo aí, né? Já falando de tudo isso que a gente falou, de práticas e tal, é nesse caminho todo aí que ele percorre que ele vai encontrar essa paz e vai encontrar esse entendimento, esse intelecto que está além da mente humana, da mente mortal. Ele fala aqui no meu texto, mente mortal, né? Então essa mente mortal, ela não tem capacidade de compreender as coisas do espírito. A mente humana, o cérebro, ele foi feito para entender as coisas da matéria, né? Para perceber o material, né? Para perceber o espírito, tem a mente espiritual, né? Então a gente precisa realmente se elevar acima de tudo isso, porque é o que a gente é espírito. Então é se elevando acima
desses conceitos e materiais que a gente tem, é que a gente vai começar a compreender e vai começar a ter experiências legais. Então a gente já está caminhando para o final, né? Eu ia até ler esse verso também, o meu tá um pouco diferente, né? Mas eu vou ler para vocês comparar, né? No meu tá assim: aquele que abandonou todos os desejos de gratificação dos sentidos, que vive livre de desejos. Isso aqui tem relação com o que a Herbert falou do ensinamento do Karma Yoga, né? Que eu acho que a gente vai ver no próximo capítulo. Nossa. Aí ele fala que abandonou todo o sentimento de propriedade e não tem ego falso, né? Que é esse nosso rótulo, né? Esse RG que a gente acredita que é, né? Aí ele fala, somente ele pode conseguir a paz verdadeira. Aqui eu já vou entrar nos comentários, né? E deixo aberto também, caso o Herbert tenha mais alguma palavra, né? Então, para que a alma ela viva um sentimento de paz verdadeiro, é necessário que se esvazie de todos os sentimentos grosseiros que surgem da personalidade transitória, para que em si mesma encontre a realização e felicidade da sua vida. Então, mais uma vez, o caminho vai sendo apontado para onde? Para dentro de cada um de nós, porque é aqui que está a nossa realização. E se a gente não é feliz conosco mesmo, alguma coisa errada está acontecendo, sabe? Alguma coisa errada está acontecendo. Porque a verdadeira realização, né, a verdadeira paz, onde é que a gente obtém? Dentro de si. Tem até uma história assim interessante, acho que o Herbert conhece. Essa história foi meu professor que falou, né, uma história verídica. Alguns anos atrás, né, o Sai Baba ficou bem conhecido na Índia, né, justamente por materializar, né, objetos, né, ouro, né. E então as pessoas aqui no Ocidente, né, se reuniam, né, em caravana para ir até o Sai Baba, né, conhecer ele, né. Então, certo dia, né, um grupo aqui do Brasil, né, saiu para conhecer ele. E só que nesse grupo, né, tinha uma senhora assim toda emperiquitada, né, cheia de joia, não sei o quê, né. Eu vou lá, né, falar com o Sai Baba, né, beleza. Quando chegou a vez dela, o Sai Baba olhou para ela e disse: "Minha filha, você deseja o quê?" Ele viu que ela estava cheia de joias, né, tipo, ele não ia balançar a mão e dar uma joia, né, para ela, né, porque certamente aquela pessoa já tinha até demais, né. Então ele disse: "Minha filha, você quer o quê?" Ela disse: "Mestre, eu quero paz." O Sai Baba olhou para ela, né, e disse assim: "Retire o eu, que é o ego, né, o quero, que é o desejo." Olha mais uma vez o desejo, né. Agora observe, só restou a paz. Então será que a paz da nossa vida ela está fora, né? Claro que não, né? Ela está dentro de cada um de nós, né? Passa a bola agora, Herbert. Eu já tinha ouvido já essa história, muito boa. Eu também ouvi uma outra de um grupo de pessoas que foram lá encontrar o mesmo Sai Baba, né, brasileiros. E eles foram lá para quê? Para ouvir o grande avatar da Índia, né? O Sai Baba é considerado o grande avatar da Índia atualmente, né? E aí ele olhou para essas pessoas e falou assim: "O que vocês estão fazendo aqui?" Aí as pessoas, a gente veio aqui para ouvir suas palavras e tal, né? Ele falou: "Mas nós mandamos avatares lá pro Brasil, né? Vocês não precisam vir aqui atrás de um avatar, né? Vocês têm quem vocês precisam do lado de lá." Né? Tipo, querendo dizer assim para eles: "Eu sou um avatar da Índia. Eu tô aqui para os indianos, não para vocês, né? Voltem lá, vocês têm muito que aprender lá onde vocês estão, né?" Então, eu vejo da seguinte forma que talvez a gente não tenha aqui uma pessoa, assim, um exemplo de pessoa a quem a gente deve seguir, né? E eu acho que realmente a gente não deve seguir ninguém, né, Bruno? Eu acho que esse é um ensinamento bem forte, assim, no para nós que estamos, principalmente aqui no Brasil, porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo vai ter algum momento ali de fraqueza, né? Enfim, né? No qual a pessoa vai vacilar e vai falhar em algum momento. E aí toda aquela ilusão que a gente faz, aquela fantasia, né? De que a pessoa é perfeita, né? Vai pelo ralo, né? E aí a gente tende a se irritar com isso, né? Ficar inconformado e tal, julgar, né? Enfim. E eu acho que não é por aí. A gente tem que lembrar que todo mundo que está aqui na Terra é ser humano, né? Até mesmo esses grandes avatares, né? E eles estão sujeitos ao erro, né? Às vezes eles não erram lá para o povo deles, na cultura deles, mas para fora é errado alguma coisa que eles estão fazendo, né? Porque as culturas são diferentes, as formas de ver o mundo e de pensar são diferentes. Então a gente tem que ter isso em mente, tem que se livrar, como diz aqui no texto, né, dos conceitos, né, Bruno?
Se livrar dos conceitos e realmente ver todo mundo como um espírito. Lembrar que essa coisa que o Arjuna tanto vai falar mais para frente aí, o yoga, é união, né? É realmente essa união com nós mesmos, é essa união com essa energia criadora, é entender que tudo é uma única coisa, né? E que se estivéssemos com papéis trocados, estaremos fazendo as mesmas coisas, né? Então, não pode ficar julgando, porque o outro que está errando é você também, é você que está errando lá. Né? Então, acho que é importante lembrar isso daí, que a gente aqui pode não ter, assim, muito grandes exemplos, que nem tem o Sai Baba lá, que materializa coisas e tal. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Mas a gente tem muita gente legal, muita gente boa, muita gente normal, né? Muita gente normal disseminando um conteúdo, falando sobre as coisas. Tem a gente, né, Bruno? Não somos sábios, não somos, não somos mestres, né? Mas aquilo que a gente estuda e que serve para a gente tem essa vontade de estar compartilhando, né? E a gente acha que ajuda todo mundo, ajudou a gente, né? Deve ajudar mais alguém, né? Com certeza, Herbert. Eu acho que tu falou tudo, cara. Eu queria, assim, primeiramente agradecer, né, pela tua participação, né, e as reflexões, né, fizeram toda a diferença, né, em nossa leitura de hoje. E também pedir, né, para todos vocês que gostam, né, desse nosso conteúdo, né, mais voltado à espiritualidade, né, que possam também compartilhar com mais pessoas, né, que sintonizam com esses ensinamentos, né. Não adianta compartilhar com a pessoa que não está buscando isso, né? Vai dar errado, né? Mas ver aquelas pessoas que estão naquela sintonia, né, que estão buscando, né, um caminho mais suave, né, um caminho que realmente traga felicidade, né, e possam estar direcionando, né, esse conteúdo para essas pessoas. Então, mais uma vez, gratidão, gratidão, Herbert, gratidão a todos e muita paz. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Muita paz a todos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.